Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um acontecimento muito importante que teve com a gente, né? Que a gente foi a aquisição da nossa casa nova, né? Então é isso, a gente comprou uma casa, isso já faz alguns meses, 2 meses eu acho, não, 3 meses mais ou menos. E aí eu vim compartilhar, então eu fiz algumas anotações aqui, né, pra poder ver se eu não esqueci nada. Eu acho que mesmo assim eu ainda vou esquecer alguma coisinha, mas aí vocês deixam aí nos comentários alguma dúvida e aí eu posso estar tirando. Então, quando a gente se mudou, né, pra casa da minha mãe, essa casa que ela não tava usando, que ela tá morando lá na casa de praia, numa casa que ela tem na praia, né, na beira do mar. Meu pai pesca, então eles têm uma casa lá próximo. E aí, em 2018, não sei se todos me acompanham aí no Instagram, não sei, eu vou deixar aqui. A gente passou por um processo bem difícil, que foi a nosso sítio onde a gente morava foi assaltado, né? E aí a gente se viu meio com medo, que a gente passava muito tempo fora de casa, a gente trabalha, né, fora de casa. E aí ficava só a minha tia e o meu filho em casa, então eles foram abordados, a gente foi assaltado 2 vezes, então a gente decidiu sair de casa. A gente vai pra lá mesmo só pra visita, passar um final de semana, mas a gente não fica mais muito tempo lá, né? Porque a gente ficou meio receoso. Os nossos planos era de ficar uns 3 anos e meio morando aqui, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu realizar, né, o nosso sonho de comprar uma outra casa, né, bem antes. Então eu vou explicar para vocês como foi o processo. A gente sempre teve o costume, né, de poupar dinheiro para fazer nossa reserva de emergência, para sempre ter também garantir um pé de meia aí para aposentadoria. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando você fazer um orçamento familiar simples, né, mas sempre tirando um pouquinho do que der, claro, né, para poupar, né, para sua reserva de emergência. Então a gente tinha nosso dinheiro de reserva de emergência e aí a gente começou a fazer tipo uma outra poupança para nossa meta de ter uma casa. Então a gente começou a poupar com 2 anos e meio mais ou menos, foi em 2018, né, aí passou 2019, 2020, aí a gente tá em 2021 e conseguimos ter o dinheiro, né, em 2021. Então a gente começou a poupar, apertou um pouquinho mais, né? Claro, sem se privar do nosso lazer, só que aí a gente começou a fazer coisas mais baratas. Veio a pandemia, a gente não viajou, então já economizou mais. Com viagem de férias, essas coisas, se bem que tudo a gente estava fazendo tudo mais barato, né, para poder não se privar do lazer, do momento de lazer com a família, mas também para começar a poupar mais para o nosso desafio, que era comprar a nossa casa, né? Oi, filho. Uau, um pintinho. Leva o pintinho lá, larga o pintinho, Raul. A gente pulou um valor tipo até 200 mil, né? Mas a gente já tinha mais da metade desse valor e aí guardado, né? Investido, na verdade, estava rendendo e aí faltava bem pouco já. Só que um amigo nosso disse o seguinte, né? Ele deu esse estalo na nossa mente. Por que vocês não usam o FGTS de vocês? E aí, porque ele tá lá e não tá rendendo, e vocês podem usar esse FGTS. E esse dinheiro que vocês têm, vocês deixam lá poupando, porque aí esse dinheiro sempre vai estar rendendo. E vocês deixam ele já para aposentadoria, né? Para o fundo de aposentadoria de vocês, que é um investimento a longo prazo. E aí deu esse estalo e a gente ficou, realmente, a gente está patinando aqui nessa. Então foi isso que a gente fez. Então eu e meu marido juntamos os nossos FGTS, né? A gente começou a pesquisar, a gente passou mais ou menos uns 3 a 4 meses pesquisando, de 2 a 3 meses na verdade, né? Pesquisando a casa, a gente visitou algumas e o meu marido achou no LX. A princípio a gente não tava botando muita fé, né, que é a casa, porque a gente pesquisou muito e às vezes sempre era não vou dizer golpe, mas era a pessoa querendo vender consórcio, aí botava uma imagem de uma casa
muito bonita, mas com um valor bem baixo, né? E a gente se empolgava, pensava que era realmente aquilo que ele estava oferecendo, que era aquele preço, e não era. Eles queriam que a gente fizesse um consórcio e a gente não queria isso. A gente queria comprar nossa casa à vista para não financiar. A gente não queria passar muito tempo, né, preso em uma dívida pagando. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que a gente, sei lá, acontece um imprevisto, perde o emprego, e aí a gente ia se ver perdido. Bem, comprar à vista, o valor que a gente estipulou era até 200 mil. A gente queria que não fosse tão distante da escola do nosso filho, que ainda é um pouco mais, hoje, comparado com hoje, é muito, muito próximo, e que fosse um local próximo para minha família também estar visitando, minha tia não ficar muito longe para minha tia ir de manhã. Então a gente encontrou a casa, né? Fomos visitar, nos agradamos, então ficou assim. De distância para a escola do meu filho, que hoje a gente gasta uns 40 minutos, ficou a 20 minutos, então reduziu, né? De distância para minha tia é 10 minutos para ela ir de carro, de onde 10 a 15 minutos, então também cumpriu, né, o planejado. E o valor foi de 175 mil, então ficou bem até abaixo, né, do orçamento, então a gente viu que a gente tinha condições, né, de comprar. E a casa, quando a gente visitou, era uma casa boa, não é muito grande, ela tem 2 quartos, sala, tem um espaço de quintal, lavanderia. Eu vou estar mostrando, eu vou fazer aqui, né, o vídeo da obra, né, de como é que tá, porque a gente tá ajeitando algumas coisas lá, e aí eu vou estar postando aqui no canal para vocês, tá bom? O processo começou com a visita, né? O meu marido encontrou no OLX, como eu já falei, e aí ele entrou em contato com a corretora que estava vendendo, que estava oferecendo, né, lá, fazendo a propaganda. Aí a gente fez a visita, conhecemos a proprietária, ela era uma assim, maravilhosa, ela e a mãe dela. Na verdade, elas estavam aqui só por conta da casa que elas estavam querendo vender, já queriam se mudar para outra cidade, então fechamos, né, de comprar. Na mesma tarde a gente ligou, a definição, não, a gente vai querer comprar. E aí a gente começou o processo de compra e venda, né. A corretora, né, ela nos auxiliou também. Então, na verdade, ela era a corretora da proprietária da casa, mas ela também nos auxiliou no processo. Então, ela foi na Caixa Econômica, fez todo o trâmite lá para poder passar para a Caixa, né, do processo. E aí ela entrou em contato com a gente depois, pedindo que a gente autorizasse o banco a consultar o nosso FGTS. Então a gente vai no próprio aplicativo da Caixa, né, e dá uma autorização, faz um procedimento no aplicativo e autoriza, escolhe qual é o banco. Aí lá tem vários bancos, você clica qual banco que você quer autorizar a consultar o seu saldo do FGTS. E aí a gente autorizou a Caixa, né? 15 dias depois, mais ou menos uns 15 dias, de 14 a 15, apareceu lá no nosso aplicativo que foi feito um saque do FGTS. A gente ficou em pânico, assim, meu Deus, roubaram o nosso dinheiro, e agora? A gente ficou muito desesperado. E aí meu marido ligou, né, pra corretora, que saque é esse? Só que o valor, assim, aparecia lá mesmo, saque, aí um código, e tinha Jan, eu vou até ver se tem pra eu deixar a imagem pra vocês como era. E aí a corretora disse, não, é assim mesmo, quer dizer que o banco, né, já fez esse saque junto ao governo, né, para poder vocês adquirirem a casa, mas vocês é que vão liberar depois, vocês vão ter que ir na Caixa, assinar para poder liberar. Então não se preocupe, o processo é assim mesmo. Uma semana depois, a corretora já fez o processo de solicitação junto à prefeitura, né, do ITBI. Então já veio o ITBI, que é o imposto, né, veio no nome já do meu marido da casa. Nem precisava ainda pagar, porque a gente até se precipitou, porque se desse algum problema, né, a gente não saberia como ia
retornar esse dinheiro pra gente. Então, já fica a dica, né? Primeiro espera o processo da Caixa e o ITBI você pode pagar depois, quando assinar o contrato, tá bom? Mas aí a gente pagou, esse valor varia de cidade para cidade, tá bom? Aqui, eu não sei, vou deixar a informação, parece que era 2%, tinha lá o valor. O valor que deu do ITBI foi R$ 3.500. Então, esse foi o valor, né, do imposto. 10 dias depois, a Caixa chamou a gente, né, para assinar a liberação, né, do FGTS. E a Caixa mandou essa documentação para poder pedir, né, a liberação do FGTS, e foi barrado. Ai, aí foi um balde d'água, assim, de água fria, né, porque foi barrado o processo, não foi liberado o nosso FGTS. Por quê? Porque o meu nome, junto a Receita, não sei se é Receita, junto ao governo, né? Ainda estava com o nome de solteira. E aí, quando eu apresentei minha documentação, já era o nome de casada. Então, teve esse conflito. Mas aí a gente fez o processo novamente. Autorizamos a Caixa, né, a consultar. Eles fizeram o saque, passou 10 dias, a gente foi assinar. E aí, o nome já estava corrigido, né? No contrato, tudinho estava corrigido. Certo. Então, aí a gente assinou tudinho, esperou. Mas passou mais 10 dias, a Caixa chamou a gente para assinar o contrato. Aí, dessa vez, veio a proprietária e a gente. Então, eles redigiram o contrato. Nesse dia foi uma loucura, porque a gente estava saindo da escola com o neném, né, com o nosso filho. Aí teve que ir todo mundo para a Caixa. A gente assinou a nossa parte, a proprietária assinou a parte dela, né? Isso acho que foram 4 vias. Foram 4 vias, né? Era uma minha, uma da proprietária, uma da Caixa e uma que ia ficar no cartório. Lá a gente teve que pagar uma taxa. Essa taxa é tipo uma taxa para a Caixa, é motivo, né, para eles pagar dinheiro. Mas não, a gente pagou uma taxa para a Caixa, que deu um valor de, deixa eu me lembrar, deixa eu ver se eu anotei aqui. O valor da Caixa, né, que é tipo o serviço da Caixa, foi um boleto no valor de R$ 530. A gente teve que pagar lá na hora. Outra coisa que a gente teve que pagar, a taxa do cartório, que também varia de cidade para cidade. O valor, no caso, a Caixa, quando você adquire o seu primeiro imóvel, a Caixa emite um relatório, tipo uma declaração de que aquele é seu primeiro imóvel. Então, você ganha 50% de desconto junto ao cartório. Então, deu, no total, era para ser 7 mil, né? Aí a Caixa emitiu a declaração de que era o nosso primeiro imóvel e a gente pagou R$ 3.500. Então, foi mais 3.500. Não sei se vocês estão anotando os valores, porque é caro. É caro. Então, foi R$ 3.500 de TBI, R$ 3.500 de cartório, 530 da taxa da Caixa, dos serviços da Caixa Econômica. E também teve a inspeção que o engenheiro faz para saber como é que tá a casa, se ela pode ser vendida, se está tudo certinho. Essa inspeção a gente negociou com a proprietária, porque ela pagou, mas no dia que a gente fez o acordo, né, de que a gente ia ficar, ela sinalizou que a gente teria que pagar essa inspeção, porque ela já se adiantou e fez. Então, essa inspeção foi de, ai meu Deus, deixa eu lembrar, R$ 750. Então, esses R$ 750 a gente já sabia que ia ter que devolver para ela. Então, foram esses os valores que a gente pagou, fora o valor do imóvel. Então, o total do nosso FGTS que deu, né? Eu vou arredondar, gente, mas acho que deu 129 mil, uma besteirinha. Mas eu vou arredondar para 130, tá bom? Então, eu vou arredondar para 130 só para vocês ficarem por dentro do cálculo, né? Mas foi 129.900, eu não lembro no detalhe, tá bom? Então, 130. O FGTS liberado foi 130. Então, esse valor nem passa por nós, né? A gente autoriza, vai para a Caixa e a Caixa passa para o vendedor, o antigo proprietário, né? Para quem está vendendo.
E aí o restante, a Caixa não... Vocês acordam o restante, porque a gente não ia financiar. Quando é financiado, aí o processo eu não sei. Desculpem, eu não sei qual é o processo quando você financia. Estou explicando como foi o nosso. Então, o restante, né, que no caso era 45 mil, eu transferi para a antiga proprietária. Mas eu transferi 45.750 por conta dos R$750 lá da taxa, né, que ela fez da inspeção. E eu fui na boca do caixa, né, e a gente transferiu. Eu fiz uma transferência TED, né, para ela, da minha conta. Aí paguei mais uma taxa de R$21, né, porque é a taxa de transferência. E aí pronto, acabou. Aí no final a gente ficou pobre, né? Então fizemos todas essas transferências e pronto, acabou. Aí a corretora levou toda a papelada, todos os contratos assinados que a gente assinou na Caixa, ela levou pro cartório e a gente também transferiu lá, ela mandou, né, o boleto do cartório, a gente pagou, fez a transferência. A gente não tinha mais nenhum débito. A Caixa debitou o valor do nosso FGTS, a gente pagou o que faltava, entregou, aí pagamos o cartório, ok, a gente pegou o contrato, né, com a corretora, porque passou uma semana, aí passou o final de semana, né, foi quarta até outra quarta, e passou mais um final de semana, e tipo, na segunda ou na terça caiu o dinheiro, né, na conta da antiga proprietária, que no caso foi o que a Caixa liberou, né. Ela tava super preocupada, meu Deus, ainda não caiu, aí eu não podia fazer nada, né? Na minha conta foi debitado, na do meu marido também, aí era com ela tava muito preocupada, mas deu tudo certo, ainda bem. Assim finalizou, né? Quando a gente recebeu o contrato, finalizou. Ela ficou esperando ainda, ela pediu, né, pra ficar esperando lá na casa ainda mais 15 dias, porque passaram uns 10 dias pro dinheiro cair na conta dela, e depois ela pediu mais uma semana pra ficar lá, porque ela tinha que tomar a segunda dose da vacina, né, porque na cidade onde ela ia ainda não estavam dando a segunda dose, ainda estavam chamando pra primeira dose. Aqui em São Luís a vacinação foi bem mais acelerada, né. Então ela ficou mais uma semana, tomou a vacina, aí partiu. Ela é a mãe dela, para a cidade dela, né? E que bom, deu tudo certo. Então, esse foi o processo, gente. A meu ver, foi um processo até fácil, né? Assim, comparado com tudo que a gente passa no dia a dia, né? Para mim foi fácil. Assim foi o processo. Se vocês tiverem dúvida, quiser perguntar alguma coisa que eu não falei, talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou estar fazendo o tour pela casa, vou gravar vídeos aqui de como é a casa, vou estar mostrando. A gente está fazendo umas obras lá, que é justamente os móveis planejados que a gente tá mandando fazer, tá ficando bem legal, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então é isso, obrigado por assistir, deixe like, comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito e me acompanhe nas redes sociais. Beijo, tchau!